Shalom, igreja. Boa noite. Vou tentar ficar de pé. Dois passos para o aceleramento. Eu coloquei um subtítulo aqui que é recuar para avançar com impacto. É necessário recuar para avançar com impacto. Tudo que é recuado, tudo que o Senhor, Ele recua, você pode ver que Ele vai alcançar um lugar mais longe e mais alto, com muito mais impacto. É assim com a flecha na aljava do Senhor. A flecha, quando o Senhor Ele pega e Ele recua, antes dele lançar, Ele recua ela para perto de si, então Ele lança ela para alcançar um lugar muito mais alto. Dois passos para trás, decisão de um líder de sucesso. Todo líder de sucesso, ele tem que tomar uma hora na sua vida a decisão de dar dois passos para trás. Por muito tempo, eu fui gerente no McDonald's. Quem aqui já trabalhou no McDonald's? Levanta a mão. Teve muitos, pastor Jacques, foi só o senhor não, teve muitos que saía com a mochilinha nas costas e falava assim, amanhã eu não volto aqui. E não voltava. Mas eu tive um líder, queridos, no McDonald's, um homem extraordinário chamado Gibson França. E todas as vezes que ele chegava, eu era gerente de plantão. Então, e ele era o gerente e é até hoje gerente do restaurante. Todas as vezes que ele chegava no restaurante, e ele não avisava, ele não tinha horário certo de chegar, que eu estava no meio, envolvido ali, colocando a mão na massa, ou montando bandeja, ou fazendo sanduíche. Ele me chamava e falava assim, você não está no lugar que você foi preparado para estar. Todas as vezes que eu estava com a mão na massa, achando que o quê? E eu era bom, querido, modéstia à parte, eu era bom. Eu chegava numa cozinha, eu fazia mais de 30 lanches por minuto. Só que eu achava que eu, como gerente, ia ser mais útil o quê? Indo para o meio da batalha, para o meio da guerra ali, fazendo sanduíche. E ele chegava e me chamava e falava assim, você não está no ponto estratégico do gerente. Toda loja do McDonald's, a partir de hoje, você vai perceber isso. Tem uma portinha que você entra dentro da loja, sim ou não? Entre o balcão e uma parede. Aquele ali é o lugar estratégico de todo gerente. Ele chegava e ele me chamava e falava assim, vem cá no seu lugar estratégico. E eu chegava naquela portinha e aquele monte de cliente, querido, xingando, e batata faltando, e aquela coisa, e o cara da cozinha gritava, não tem carne, e o outro gritava, não tem, a coca parou de sair, e eu estava na onde? Na cozinha fazendo lanche. E ele me chamava e falava assim, vem aqui no seu lugar estratégico. E eu chegava naquele lugar estratégico, e ele falava assim, ó, daqui você tem a visão de toda a loja, de todo o restaurante. O que está faltando no seu plantão? Aí eu olhava, não tinha alguém na batata, não tinha o cara que era o apoio, que ia buscar a coca, que ia trocar a coca, que ia buscar a carne. O cara do caixa, que era para estar atendendo, estava montando bandeja. Então, daquele lugar, eu tinha toda a visão e eu conseguia mudar as pessoas de lugar. Eu conseguia colocar cada pessoa no seu lugar que ela rendia. E por incrível que pareça, e eu tinha raiva quando ele fazia isso. Morria de raiva. Porque eu queria estar no meio. Faz lanche, joga lanche na parede, e vem batata, e joga, e vai aquela coisa. Só que ele me chamava para eu estar no lugar que eu fui treinado para estar. Que era gerenciando a loja. Gerenciando o meu plantão. Então eu chegava naquele lugar, e daquele lugar estratégico eu conseguia tomar todas as decisões para arrumar toda a bagunça. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Deus nos retira de uma posição de influência para nos forjar no anonimato, antes de nos dar uma missão ainda maior.
Então Deus, ele faz questão de nos tirar dos holofotes, nos tirar do meio da bagunça e nos colocar no anonimato. Então às vezes você está pensando aí, poxa, ninguém lembra de mim, ninguém lembra que eu existo, o apóstolo não lembra que eu estou aqui, o meu pastor não lembra que eu estou aqui. Irmão, Deus está te escondendo. Deus te escondeu para Ele te forjar no anonimato. Aí então vem, eu queria muito falar sobre Davi, mas o Espírito Santo não deixou. E eu ficava só com Davi, eu fiquei pensando mais no Davi do que a Amanda. E eu queria falar de Davi, queria falar dele escondido lá na caverna de Adulão. E o Senhor não deixou. Aí eu falei, então eu vou falar de Pedro. E ele, não, eu vou falar de Saulo. Não, você vai falar de Moisés. Aí então, eu quero dividir essa mensagem em 3 partes, bem rápidas. Primeiro, o impulso. O impulso é o passo à frente. Aí eu coloquei aqui como o Egito. Segundo passo é o recuo. Segundo ponto, o recuo, que é os 2 passos para trás. Aí eu coloquei o nome de Midian. E o avanço, que é o quê? É ir muito mais longe do que você imaginou. Eu chamei de Êxodo. Então, em Êxodo capítulo 2, versículo 12, primeiro ponto, o impulso, o passo à frente. Aí eu coloquei um subtítulo também aqui, que é assim, ó, o desaprendizado para o novo aprendizado. O impulso é o desaprendizado para um novo aprendizado. Aí então vem, Êxodo capítulo 2, versículo 12 vai dizer, olhou para todos os lados e, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés começou a sua jornada tentando liderar pela força, pelo próprio braço, pelo status que ele tinha. Ele era o príncipe do Egito. Então ele mata aquele egípcio, ele viu que o povo maltratava, os egípcios maltratavam os irmãos dele, e ele então mata, e ele interveio tentando libertar um escravo. Fala assim comigo, ele interveio tentando libertar um escravo, matando o agressor. Ele interveio para libertar um escravo, matando o agressor. Moisés teve que deixar os costumes do palácio para aprender a cuidar de rebanhos, passando pelo período do desaprendizado. Moisés, que era um príncipe, foi criado como um príncipe no Egito, no palácio, era acostumado com a comida boa, com a educação boa, era acostumado todos servirem ele. Agora ele vai para o deserto, coloca Êxodo capítulo 3, para aprender a cuidar de ovelha, aprender a ser pastor, aprender tudo do zero. Ele teve que desaprender do que ia valer aquela educação que Moisés recebeu no deserto cuidando de ovelha. Do que no palácio. Do que valeria tudo que ele aprendeu no deserto cuidando de ovelha. Olha o que diz Êxodo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Um líder que domina métodos antigos precisa recuar e deixar o cargo de comando temporariamente e enxergar a visão de Deus como iniciante para liderar a transformação de um povo. Pastor, não entendi. O líder que tem métodos antigos, aprendizados antigos, ele precisa recuar e aprender a enxergar a visão de Deus para se tornar o libertador de um povo. Moisés, ele foi treinado no Egito, mas Deus não queria um egípcio para libertar o povo do Egito. Moisés, ele treinou toda a cultura do Egito, mas o Senhor, ele não queria um egípcio libertando o seu povo. Coloca o versículo 7 ao 9 de Êxodo 3. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores.
Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então, qual que é o primeiro ponto? O impulso. Moisés, ele foi impulsivo ao matar aquele egípcio. Ele agiu pelo calor do momento, pelo calor da emoção daquela hora. Viu ali o hebreu apanhando, foi lá, olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém olhando, tomou a própria decisão. Pastor, no que isso se aplica na minha célula? Você está vendo uma situação. Você olha para um lado, você não vê o pastor. Você olha para o outro, você não vê o apóstolo e você toma uma decisão errada. Você toma a decisão de tentar libertar um, só que matando o outro. Você tenta ajudar um, só que você mata o outro. Por quê? Porque você não tem a visão de Deus para aquele lugar. Você não tem a visão de Deus para aquele negócio. A visão foi dada para o pastor da igreja, o anjo da igreja. Segundo ponto, o recuo. 2 passos para trás, Midian. Subtítulo, o valor do anonimato. Quantos aqui são anônimos? Anônimos, quantos aqui são anônimos? O retrocesso de Moisés foi drástico. Perda de status, de príncipe no Egito para fugitivo no deserto. De príncipe do Egito para fugitivo no deserto. Eu ia falar no exército, olha só. Então agora esse homem, ele deixa de ser príncipe e ele vai para o deserto agora ser um fugitivo. Existia, queridos, uma comitiva de Faraó atrás de Moisés. E ele então chega a Midian e vê ali as 7 filhas de Jetro. Eu gosto de chamar Jetro de Reuel, o apóstolo não gosta não. Ele chega e vê as 7 filhas daquele homem ali, e chegam os pastores, expulsam elas, ele vai lá, salva elas. Então agora ele se apresenta como um egípcio. E elas apresentam para o pai delas como um egípcio. Por quê? Por causa da cultura. Como que o egípcio andava? Cabeça raspada, olho pintado assim, igual mulher, não é? Os egípcios andavam assim, igual o Rafa, assim, mais ou menos. Ó. Tira o boné aí, Rafa. É ali, ó. Faltou só pintar o olho assim. Então, não precisava ele falar que era um egípcio. Você olhava para ele e notava, é um egípcio. Mudança de ofício, Moisés mudou o ofício. De homem influente a pastor de ovelhas. Profissão ironicamente detestada pelos egípcios. Desde o tempo de José, quando os irmãos chegam, José fala assim, ó, vocês vão falar que são pastores, que aí vocês vão lá para outra terra, lá para a terra de Gósen. Tempo de espera de mais de 40 anos. Quanto tempo você está esperando para liderar alguma coisa? Quanto tempo você está aqui na igreja esperando Deus soprar o seu nome para você liderar uma célula, para você liderar um ministério? Moisés esperou 40 anos. Moisés passou mais de 40 anos no deserto, longe dos holofotes. Na liderança atual da igreja, o excesso de exposição pode queimar um líder antes que ele tenha maturidade. Talvez a liderança, querido, que você tanto almeja, que você tanto busca, que você tanto quer, vai te matar. Talvez a liderança que você sonha, que você planeja, que você chora, que seu pastor não te dá oportunidade, que o apóstolo não te dá oportunidade, vai te matar. Pergunta por quê? Fala igual o profeta, peça por quê? Porque você não tem maturidade suficiente para suportar essa liderança. Você ainda não adquiriu a maturidade suficiente para suportar o peso de que é uma liderança. Principalmente o líder de célula. Querido, quantos aqui entendem que o líder de célula é o pastor daquela célula? Você que é líder, você entende que você é o pastor?
Você é o intercessor, você é o que está na brecha, você é que tem que sair correndo de madrugada, ir lá socorrer, expulsar um demônio. Você é que vai no velório, você é que vai no casamento, você é que está no momento triste, você é que está no momento alegre. É você, Deus levantou você para ser o pastor daquele povo. Deus te levantou para ser um pastor, só que você não tem o título. E talvez isso te incomoda. Eu não tenho o título de pastor, então eu não sou pastor. Moisés teve que sair de cena para entender a base e o princípio do que Deus queria. E principalmente construir um relacionamento sólido com o Senhor. Ele volta com a visão e os pés no chão. Moisés saiu do Egito se achando que ele era o príncipe, achando que ele era o bambambam. Aí ele vai para o deserto e agora ele volta com a visão e os pés no chão. Por que os pés no chão? Quando Deus o chama e fala, você vai libertar o povo, e ele fala, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para libertar aquele povo? O que eu vou dizer para esse povo? Quando esse povo perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer para esse povo? Eu sou te enviou. Mas e se eles não acreditarem, o que eu faço? Senhor, eu não sei falar direito. Como que um homem que foi criado numa cultura falava muito mais que uma língua, querido? Ele vira para o Senhor e fala o quê? Eu não sei falar direito. Ele foi criado no meio daquele povo e agora ele está falando para Deus que ele não sabe falar com aquele povo. Ele esqueceu tudo que ele aprendeu em 40 anos, não foi 40 dias não. 40 anos aprendendo a cultura, aprendendo o jeito. Eu penso que Moisés conhecia aquele palácio melhor do que qualquer um. Todas as saídas, entradas, os caminhos secretos. Mas agora ele vira para Deus e fala o quê? Eu não sei falar. Eu sou pesado de língua. Senhor, eu não consigo. A ira do Senhor vem sobre Moisés e fala, vai lá, chama seu irmão Arão. Ele vai falar por você. Terceiro ponto, qual que é o primeiro? O impulso. Moisés foi impulsivo. Qual que é o segundo? O recuo. E agora é o terceiro. O avanço. Muito mais longe. E eu coloquei o subtítulo: do controle da força para a influência da liderança. Moisés, ele saiu do que ele tinha de força, de confiar no braço dele, para agora ser alguém o quê? Influente na liderança. Líder não lidera no braço, querido, é na influência. O membro da sua célula só vai estar se você estiver. O membro da sua célula só vai fazer se ele vê você fazendo. Ele só vai avançar se vê você avançando. Ele só vai romper uma barreira se vê você rompendo essa barreira. Como que você vai ter verdade na sua fala, de falar para o seu discípulo que ele pode vencer o pecado da masturbação se você ainda não venceu? Como que você vai ter autoridade na sua fala de falar para o seu discípulo, irmão, você consegue ler a Bíblia, mas você não está lendo? E Moisés era esse cara antes de ir para o deserto, antes de ir para o anonimato, antes de ter um relacionamento com Deus. No deserto, Moisés perdeu a autoconfiança excessiva e ganhou a dependência de Deus. Moisés era autoconfiante, irmão. Pensa, se eu fosse um príncipe, se eu fosse alguém que tivesse um comando, tivesse autoridade na minha fala, mas agora ele vai para o deserto e isso já não serve de mais nada. Agora ele depende só de Deus. É por isso que quando ele fala, Senhor, mas quem eu vou falar? Se eles perguntarem quem me enviou, o que eu respondo? Eu sou te enviou. Eu sou o quê? Eu sou quem? Quem é esse eu sou? O que eu vou responder para eles? Senhor, eu não consigo, eu tenho medo. Eu estarei com você. Quando Moisés diz que está com medo, que não conhece ele próprio, Deus não revela para Moisés quem ele é. Deus revela para Moisés quem Deus é.
Quando você estiver com medo, querido, numa situação travado, que você não conseguir avançar, Deus não vai te mostrar quem você é. Ele vai se apresentar para você quem Ele é. Quem Ele é na sua vida. Por quê? Porque para Moisés e para aquele povo, Ele foi a coluna de nuvem. Ele foi a coluna de fogo. Ele foi o mar aberto. Ele foi as codornas. Ele foi o pão. Ele foi a água da rocha. Ele foi o que era necessidade no momento. O primeiro erro de Moisés foi tentar resolver as coisas na força, matando o egípcio. No deserto, ele aprendeu a paciência de um pastor. Porque Moisés ficou no deserto mais 40 anos. Mais 40 anos sendo forjado no deserto. Quando Deus chama Moisés na sarça, ele já não era um jovem impetuoso, mas um homem manso e paciente. Deus não se apresenta para jovem impetuoso. Deus não se apresenta para jovem que toma ações por impulso. Deus se apresentou para um homem manso e paciente. O resultado, ele não voltou para libertar apenas um escravo, mas uma nação inteira. Moisés, pela força do braço, ele quis libertar um escravo, mas com o Senhor ele libertou uma nação. Enquanto você estiver lutando com a sua força para tentar salvar, resgatar Deus está querendo te usar para salvar uma família. Enquanto você, pela sua força, quer resgatar um morador de rua, que não é errado, mas Deus quer, através de você, resgatar uma multidão, uma cidade, um bairro. Moisés, então, agora volta e ele resgata uma nação inteira. E o legado que Moisés deixou? Se tornou o maior legislador de Israel e o líder que conversava com Deus face a face. O líder que recua para ouvir a sua equipe e entender as dores, ganha uma autoridade moral que o cargo sozinho não traz. Pastor, não entendi. Moisés está no deserto, Deus fala o que para ele? Eu escutei o clamor do meu... Quem que Deus estava escutando? Era Moisés ou o povo? O povo. Coloca o texto aí. Êxodo 24, 15, 18. Eu acho que é esse. Não, Êxodo 12, 37. Assim os filhos de Israel... Não é isso aí não, moço. Isso, é esse mesmo. Quando você achar aí, você coloca. O líder que recua para ouvir a voz da sua equipe e entender as dores ganha uma autoridade moral que o cargo sozinho não traz. Eu vou abrir na minha que está marcada, né? Que eu não sou bobo. Marquei na minha. Êxodo capítulo 3, 7. E o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Quem viu? O Senhor. E ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. Olha só o 8. E eu desci para libertá-los da mão do Senhor. O Senhor desceu para ver o sofrimento do povo. Só que tem líder que não quer, querido, e ver o sofrimento do povo da célula. O próprio Deus desceu para ver o sofrimento do povo no Egito e então libertar. Só que tem líder que não quer entrar na casa para ver a dificuldade, não quer entrar para ver qual que é o problema, não quer ser o portador daquele que traz a solução. Aí Deus então encontra quem? Moisés. Deus encontra Moisés agora disposto a libertar aquele povo. Disposto a ser aquele que seria o portador da salvação daquele povo. Deus sempre vai nos enxergar e nos tratar como em nosso próximo nível de liderança.
Deus sempre vai olhar para você e enxergar o próximo nível de liderança que existe em você. Deus sempre vai olhar para a Natália e enxergar o próximo nível de liderança da Natália. Deus sempre vai olhar para a Maria Clara e enxergar o próximo nível de liderança da Maria Clara. Êxodo capítulo 4, verso 16, vai dizer assim, ó. Ele falará por você ao povo. Deus falando com Moisés, que Arão falaria por ele ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Deus está falando para Moisés, Arão vai ser como você, e você vai ser como eu. Ele já estava enxergando em Moisés o próximo nível de liderança que ele ia alcançar, tendo relacionamento face a face com ele. Irmãos, Moisés tinha que descer do monte escondendo o rosto. Por quê? Porque Deus falou que ele seria como Deus. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés, veja, eu o constituí como Deus. Eu o constituí como Deus sobre Faraó. E o seu irmão Arão será o seu profeta. Arão já era sacerdote? Arão já era alguma coisa? Mas Deus já estava falando que ele seria o profeta. E Moisés seria como Deus. Irmão, aquele homem apontava o cajado para a água virava sangue. Ele apontava o cajado para a água, saía rã. Ele batia o pé na poeira assim, a poeira virava piolho. Deus falou que ele seria como ele. Quando seu discipulador, seu pastor virar para você e falar assim, ó, eu vejo em você, você seja como eu. Eu quero que você seja como eu. Eu quero que você entregue como eu entrego. Eu quero que você busque como eu busco. Querido, não tem como eu enfiar na cabeça dos meus discípulos que eles têm que ler a Bíblia. Não tem como. Tem como, apóstolo? Eu virar para o meu discípulo e falar, você tem que ler Bíblia. Você tem que orar. Você tem que jejuar. Não tem como. Tem como eu virar para ele e falar, eu vejo você muito maior do que eu. Eu vejo você me ultrapassando. Eu vejo você lendo Bíblia muito mais do que eu. Eu vejo você liderando muito mais células do que eu. Agora eu pegar a Bíblia e enfiar na cabeça dele, não tem como. Isso tem que partir dele. Isso tem que partir de mim. Moisés recuou 40 anos no deserto. Pedro, 3 dias na pesca. Paulo, 3 anos na Arábia. Mas note uma coisa. Coloca o slide aí, Eric. Os 3 últimos. Coloca o antepenúltimo. Pode colocar o próximo. Moisés recuou 40 anos no deserto. Pedro, 3 dias na pesca. Paulo, 3 anos na Arábia. Mas note a semelhança desses 3. Eles recuaram no início da sua chamada. Após isso, eles não tiraram a mão do arado. Todos os 3 recuaram quando foram chamados. Olha lá, Moisés recuou no começo. Fugiu do deserto, fugiu do Egito, foi para o deserto, recuou. Mas quando Deus chamou, querido, nunca mais ele olhou para trás. Pedro negou Jesus e todas as 3 ele é depois de um erro, viu? Moisés mata o egípcio. Pedro nega Jesus. Saulo estava indo matar os crentes lá em Damasco. Mas todos os 3 tiveram um encontro com Jesus, de verdade. Paulo, então, agora, Ananias ora por ele, cai as escamas dos olhos. Ele não sai que nem louco, não. Ele recua, ele se esconde. Fica 3 anos escondido. Olha só. Paulo ficou 3 anos escondido na Arábia. Só que foi no começo da sua chamada. Depois disso, nunca mais eles tiraram a mão do arado. Nunca mais eles deixaram de trabalhar.
Nunca mais eles deixaram de romper. Nunca mais eles deixaram de avançar. Coloca o próximo. Não olhe para trás. Se for necessário, recue 2 passos. Pastor, é diferente? É diferente. Olhar para trás é uma coisa. Recuar 2 passos para trás é outra coisa. Por quê? Vou ler aqui que ali eu não estou enxergando não. É mais fácil recuar o arado 2 passos para trás e alinhá-lo para seguir em frente do que permanecer olhando para trás e continuar construindo um caminho torto que não liberta ninguém. Irmão, aquele arado ali que aquele homem está levando, se ele olhar para trás e ficar olhando para trás, ele vai construir o caminho todo torto, olhando para trás. Mas se ele viu que está saindo torto e ele recuar 2 passos para trás, o caminho que estava torto ele conserta com o arado. Então não fique olhando para trás, não fique olhando para o que já passou, não fique olhando como era a sua vida antes de Jesus, parecia ser muito boa. Não parecia? Parecia, irmão. Parecia ser lindo. A gente vivia por uma sexta-feira. A gente vivia anseando. Eu nem esperava a sexta, que eu era mais afoito, eu ia logo era na terça mesmo. Eu nem esperava uma sexta. Terça eu já começava. Mas se eu ficar olhando para trás, irmão, eu vou construir um caminho torto para quem está vindo atrás de mim. Mas se eu recuar, igual a apóstola entregou a palavra aqui no começo, está difícil, está pesado, está cansado, recua, irmão. Sabe qual é o problema? A gente tem medo de perder isso aqui, ó. O altar da reputação. Mas se eu recuar agora, se eu falar para o meu líder que não estou dando conta de liderar a célula, se eu falar para o meu pastor que eu não estou dando conta de fazer isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai te ajudar. Se você falar, se você virar para o seu pastor, para o seu discipulador e falar que não está dando conta, ele vai te ajudar. Agora, o que a gente faz? Continua olhando para trás e construindo o caminho torto, que não leva ninguém. Um caminho torto não leva ninguém a lugar nenhum. Um caminho torto não leva ninguém para lugar nenhum. Enquanto o povo estava olhando para trás, andaram em círculo por 40 anos. Olha aí, meu Deus, enquanto o povo, vou falar para quem não escutou, enquanto o povo olhava para trás, andaram em círculo durante 40 anos. Em círculo. Irmão, o povo vivia como? Não, mas lá no Egito eu tinha carne. Ah, mas lá no Egito eu tinha sombra. Mas lá no Egito eu tinha água. E Moisés o quê? Recuava, desentortava aquele caminho, porque sempre que alguém murmurava, querido, Moisés voltava e arrumava bagunça. Sempre que alguém murmurava, ia contra ele, até os parentes, porque Dotã, Corá era primo de Moisés. Ele virou, bateu no peito e falou o quê? Não, nós também ouvimos a voz do Senhor, nós também podemos liderar, nós também somos descendentes de Levi. Deus também fala comigo, meu Deus. Deus também fala comigo. Fala, irmão. Mas a autoridade é do pastor. A autoridade é do sacerdote. Não quer dizer que ele não fala com você, quer dizer que a palavra de direcionamento ele dá é para o apóstolo. Deus fala comigo todos os dias. Todos os dias, querido, Deus fala comigo. E eu falo com ele todos os dias. Mas ele nunca me deu um direcionamento para a igreja. Já deu para o senhor, pastor Jacques? De como tem que mudar, tem que tirar aquela televisão, tem que mudar as cadeiras, tem que fazer isso. Não, isso aqui está demais. Irmão, Deus nunca falou isso comigo. Por quê? Deus não é Deus de confusão. Ele já tem alguém que ele fala. Ele já tem alguém, irmão, que é atento, ouvinte à voz dele e que é o líder, que é o cabeça.
Não olhe para trás. Se necessário, recue 2 passos. Volte 2 passos para trás. A Bíblia vai dizer que você deve voltar no lugar que você caiu, reconhecer, para então você seguir em frente. Para então você começar a caminhar de novo. Não é continuar construindo errado, construindo torto. Amém? Glória a Deus. Para parecer que está acabando, Deus sempre vai enxergar e tratar-nos como nosso próximo nível de liderança. Mas sabe por que a gente não alcança esse próximo nível de liderança? Porque a gente não consegue ouvir um não de Deus. Deus já começou o mundo dizendo não. Não vai comer desse fruto. Deus chama Moisés e fala: você não vai entrar na terra. Imagina, irmão, você está guiando um povo, você contempla, porque Deus chama Moisés no monte e fala: olha lá a terra, ó. Mana, leite e mel, tem cacho de uva. Nossa, que terra bonita, né, Moisés? Olha lá, as águas cristalinas. Então, deixa eu te falar um negócio, você não vai entrar. Deus mostra, contempla, mas você não vai entrar. O que Moisés faz? Não vou entrar, não vou levar o povo também. Eu não vou entrar lá, por que eu vou levar o povo? Moisés fala o quê? Deixa comigo que eu vou levar o povo até lá. Eu não vou entrar, mas eu vou levar o povo. Já tem alguém que vai ficar no meu lugar. Sabe onde que ele está? Lá no pé do monte. Deixa eu entregar um negócio para você aqui. Moisés ficou 47 dias no monte. Sim ou não, pastor? Moisés ficou 47 dias no monte. Todo mundo acha que é 40, mas é 47. Todo mundo acha que é 40, mas é 47. O senhor tem quantos anos, apóstolo? Vai fazer? Moisés fica lá no monte 6 dias, em cima do monte, sem Deus falar com ele. Só que a gente fica 10 minutos orando, acha que Deus não fala com a gente, e o que a gente faz? Levanta e vai embora. Moisés ficou 6 dias, irmão, em cima do monte, sem Deus falar com ele. Aí vem uma nuvem, enche aquele monte, aí a Bíblia vai dizer assim, ó, no 7º dia Deus chama Moisés: vem, entra que eu vou falar com você. Aí sim a Bíblia diz, aí Moisés ficou mais 40 dias no monte. Só que a gente não suporta esperar e não suporta ouvir o não de Deus. Eu vou continuar. Jó ouviu não. Não vou falar contigo. Deus fala com Jó só lá no capítulo 42, no último. E é exortando. Mas falar diretamente é lá no capítulo 42, no versículo 10. Acabando o capítulo de Jó, Deus fala com Jó. E é só lenhada. E não cabe aí não. Deus fala com Davi: não vou tirar a espada da sua casa. Deus fala com Saulo: não vou tirar o espinho da carne. Deus fala com Jesus: não vou afastar de você o cálice. Só que a gente, qualquer não dá birra, qualquer não emburra, qualquer não quero mais fazer, qualquer não conta mais comigo, qualquer não, o pastor está ficando doido. Pode ficar de pé, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Gente, o que seria? Eu fiquei sabendo que a apóstola entregou uma chave aqui na oração de domingo. Você que não consegue orar, Deus vai dizer para você entrar para o seu quarto, fechar a porta do seu quarto e orar ao Pai que está em... E o Pai que está em secreto vai te ouvir em secreto. Sim ou não? Não. Vê. Você vai para o seu secreto
Falar com Deus em secreto, para o Pai te ver em secreto. Ele quer te ver no lugar secreto. Ele quer te ver no secreto. Aí Ele vai te recompensar publicamente. 1 Coríntios 14 vai dizer que aquele que fala em línguas fala a Deus e não aos homens. Aí Deus te dá uma chave. É por isso que a Bíblia é maravilhosa. Deus te dá uma chave em Mateus 6. E em 1 Coríntios 14 Ele te ensina a rodar a chave. Ele te entrega uma chave em Mateus 6, apóstolo. Em 1 Coríntios 14 Ele te ensina a rodar a chave. Entra para o seu quarto, querido. Você que é batizado em línguas. Fale em línguas com o Senhor. Ore em línguas com o Senhor. Pastor, mas lá também fala que quem ora em línguas fala a Deus, não aos homens. O espírito fica cheio, mas a mente não compreende. Irmão, é inevitável você orar em língua e você não ter a compreensão do que você está falando no espírito. Porque quem governa você é o espírito ou a carne? Se quem governa você e o seu pensamento é o espírito, o que o espírito pensa, ele te fala. O que o espírito pensa, ele te revela, ele te mostra. 1 Coríntios 2 vai dizer que o espírito do homem, até mandei para o apóstolo. Quem conhece o homem a não ser o espírito do homem? E quem conhece a Deus se não for o espírito de Deus? E vai continuar dizendo, 1 Coríntios 2,14, tá? Se você quiser colocar. Vai dizer que o espírito vai a Deus, sonda os pensamentos de Deus e entrega para o homem. Mas para quem que ele entrega? Para quem está no secreto. Falando com o Pai no secreto. Irmão, você que entendeu essa palavra, eu te convido a vir aqui na frente e tomar a decisão de recuar os 2 passos. Você que precisa recuar esses 2 passos, consertar o seu caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é quem endireita as veredas. Ele é quem pega o caminho torto e transforma num caminho que é correto. Ele é quem pega, igual foi dito aqui, aquele que não tinha sonho de chegar a lugar nenhum e sopra o nome dele, para ele ser um libertador do povo, para ser um libertador do povo que está na sua célula preso. Tem pessoas na sua célula que está preso, acorrentado, amordaçado, e você é o libertador desse povo. Você é quem Deus escolheu para ser o portador da libertação desse povo. Deus, Ele quer se revelar para você. Deus, Ele quer se manifestar para você. Você só precisa crer, irmão. Você só precisa crer que Ele está aqui, que Ele vai te tocar, que Ele vai falar com você, que Ele vai tirar esse fardo pesado que você está carregando. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, que é suave, o fardo que é leve. Pode colocar a canção, querido, bem. Eu para a velha vida. Ah, Senhor, para a falsa. Eu para a velha vida. Ah, Senhor, para a falsa felicidade que eles tinham, para a falsa alegria que o mundo traz. E tomar a decisão hoje, Pai, de se tornarem transtornadores deste tempo, libertadores desse povo, libertadores, Pai, de um povo cativo que está lá fora clamando. O Senhor disse que Ele desceu porque viu o povo clamando, viu o povo, Pai, chorando, viu o povo, Pai, sofrendo. Então Ele encontrou um. Pai, se for, Senhor, encontra um dos que estão aqui. Encontra um, Pai, dos que estão aqui à frente. Acha um coração disposto. Acha, Senhor, um coração sincero. Um coração quebrantado. Um coração humilde. Um coração, ó Pai, temente a Tua palavra, Senhor. Encontre esse coração, Pai, e transborda do Teu Espírito sobre eles. Transborda, Pai, do Teu Espírito Santo sobre estes, Pai, que entenderam e que precisam e que querem, Pai, mais do céu.
Aqueles que querem, Pai, se você quer, vinde a mim que eu dou. Vinde a mim que eu entrego, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, coloque, Pai, sobre este homem. Coloque sobre ele o teu Espírito Santo. Usa, Pai, na medida que ele tem buscado. Usa, Senhor, na medida que ele tem entregado o coração ao Senhor. Revele-se a ele, manifeste a ele. Pai, em nome de Jesus, manifeste ao teu filho e que ele se torne um libertador de um povo. Um libertador de um povo que está clamando, de um povo que está chorando. Em nome de Jesus, Senhor, usa os teus. Usa, Pai, os que estão aqui, Senhor. Capacita os que estão aqui. Enche-os do Espírito Santo. Transborda sobre eles, Pai, da tua unção. Transborda sobre eles do teu amor. Transborda sobre eles do teu Espírito Santo, Pai. Enche, Pai, em nome de Jesus. Que a palavra de sabedoria esteja no teu coração, filho. A palavra de sabedoria que tu tem buscado, o discernimento que tu tem buscado no Senhor, que Ele te entrega uma maneira, a maneira que tu busca, Ele se manifesta ainda 1000 vezes mais. Ele entrega mais do que você busca, mais do que você pede, mais do que você tem buscado, é o que Ele tem para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo és o Senhor Jesus. Santo és o Senhor Jesus. O céu se revela a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Aleluia. Porque quando eu oro, tu te revelas. Eu vou orar. Você vai se tornar uma sombra de descanso para muitas pessoas. Muitas pessoas vão encontrar em você a mansidão, a humildade e o descanso que elas tanto buscam no Senhor. Em você elas vão encontrar a sombra que os passarinhos faz ninho, a árvore de descanso, o ramo que escolheu não se afastar de perto da árvore, de perto de onde saem os milagres, porque você vê e enxerga os milagres que você recebeu neste lugar, nessa casa. Então continue, filho. Continue me buscando. Continue me revelar aí para você ainda muito mais do que você tem buscado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele mostra o escondido pra mim. Glória a Deus. Segredos ocultos. Aleluia. Segredos dos céus, Ele revela a mim, Ele revela. Ele revela. Eu vou orar, eu vou orar. Sabe o que Deus faz com aqueles que estão debaixo Porque quando da tua sombra e da tua palavra? tu te revelas a mim. Eu perguntei para o Senhor se era para eu falar isso aqui. Se eu fosse para falar, Ele ia me lembrar. A Bíblia vai dizer que o povo saiu do Egito e eles estavam uma multidão. A Bíblia relata 600 mil homens. Aí você coloca aí cada homem uma mulher, cada família aí uns 2, 3 filhos, porque eles multiplicavam. Coloca aí 2,5 milhões de pessoas. E então o exército de Faraó sai ao encalço desse povo. E o que separava um povo do outro? Fala assim comigo, um anjo. Era um anjo, irmão. A Bíblia vai dizer que para o povo hebreu, o anjo era como se fosse luz, claridade. Mas para o povo egípcio, o anjo era escuridão, era tormento, era trevas. Então você imagina, eu vou ilustrar para você entender. Da Rafa para cá é o povo hebreu. Aí um anjo se coloca no meio desse povo e do Paulo, Roberto, desculpa, tá? Para cá é o exército de Faraó. Um estava no encalço do outro. Olha só o que o texto vai dizer. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó e as suas carruagens e os seus cavaleiros.
Eu vou ler o versículo 20 antes, tá? É Êxodo 14, 20. E o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, retirou-se e foi para trás deles. E a coluna foi diante da face deles e os colocou atrás deles. E se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E havia uma nuvem de escuridão para eles, mas clareava a noite para os hebreus, de maneira que não se aproximou um do outro durante a noite. Então o Senhor, ele guardou o povo hebreu e tornou escuridão para o povo egípcio. Aí vai dizer que eles entraram no mar. Só que aqui é que está o segredo. Deus começou a fechar o mar com o povo dentro. Deus começou a fechar o mar com o povo dentro. Olha que loucura. Olha só. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar voltou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram contra ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Mas os filhos de Israel ainda caminharam em terra seca no meio do mar. O mesmo meio do mar que para os egípcios era uma tormenta, era o mar revolto, para o povo de Israel era terra seca. Pastor, não entendi nada do que o senhor falou. Talvez você está vivendo uma turbulência aí, querido. Talvez você está vivendo uma aflição. Talvez o mar está muito revolto, né, Ana Maísa? O mar está violento. Sabe o que você tem que fazer? Coloca para o lado de cá. Passa para o lado de cá. Temos que tomar a decisão, querido, de sair do mar violento e ir para um lugar que a terra está seca. Nós temos que dar o passo. Não foi o passo? Temos que tomar a decisão de sair desse mar revolto, sair do meio do mar, onde o mar está se fechando, e ir para a terra seca, e onde tem descanso. Porque a gente fica esperando Deus fazer, só que o que acontece? Deus já fez. A gente fica esperando Deus fazer alguma coisa quando Deus já fez. O povo estava no meio do mar. Do lado de cá é água, do lado de cá é água. Do lado de cá os egípcios estão se afogando. Dá o passo, irmão. Coloca o pé na terra seca. Coloca o pé no lugar que traz descanso para você. Esse lugar, se fosse colocar nos dias de hoje, chama-se altar. Chama-se, igual o apóstolo falou aqui, joelho no chão. Esse é o lugar de descanso. Aceleramento, igual o apóstolo falou ontem, é descanso. Aceleramento, que é o 2026 nosso, vai ser um ano de descanso. Descanso não é ficar parado. Descanso é acelerar. É o ano do aceleramento. Amém? Quantos entenderam? Quantos compreenderam? Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Eu quero falar de oferta com você. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, lá no versículo 11, vai dizer o seguinte, e se aplica no dia de hoje, tá? Se nós, aqui é o apóstolo Paulo, estava ele e Barnabé, exortando a igreja de Corinto, e ele diz assim, ó, se nós semeamos para vocês coisas espirituais, é muito colher de vós coisas naturais? Ou coisas carnais, como está escrito ali? Se outros participam deste poder sobre vós, quanto mais nós. Todavia, nós não usamos deste poder,
Antes, suportamos todas as coisas. Santas... Não, deixa eu ler de novo. Todavia, nós não usamos deste poder. Antes, suportamos todas as coisas, para que não impeçamos o evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo? E que os que esperam no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Aqui o apóstolo Paulo está falando de primícia, irmão. O apóstolo Paulo está falando aqui daqueles, no caso eles se colocando no lugar daqueles homens que abriam mão da sua vida para pregar o evangelho, e ele está dizendo o quê? Assim ordenou o Senhor, não foi o homem. Assim ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Irmão, aqueles que pregam, aqueles que estão aqui, e eu falo que prega não é nem aqui não, em cima do altar não, é o que pregam aí, ó, que saem, que vão, que levam a palavra àquele que não pode vir. Eles têm que viver do evangelho. Eles têm que viver do recurso que entra nessa casa. E aqui eu estou falando do nosso casal de apóstolos. Eles que abriram mão da vida deles, abriram mão das empresas, abriram mão dos negócios para viver o quê? Do evangelho. Viver da palavra. Porque a palavra, irmão, ela é assim, ó, ela sai, mas ela vai e volta. Então eles vivem hoje da palavra que eles pregaram e pregam até hoje aqui, a palavra da verdade, a palavra de que Deus sustenta, a palavra de que Deus provê, a palavra de que Deus é o provedor da minha casa. Então o apóstolo Paulo ele está exortando a igreja de Corinto que, quando ele diz assim, ó, no versículo 12, se outros participam deste poder sobre vocês, ou seja, tinha outros que vinham, pregavam uma coisa ou outra e o povo, ó, pá, toma dinheiro, pá, toma dinheiro. Não é assim? Quando tem um pregador, posso falar isso aqui? Quando vem alguém de fora, que faz um tê, pá, pum, pei, a gente corre, ó, coloca dinheiro no altar. Mas quando tem o apóstolo, a apóstola pregando, que a gente conhece a vida, conhece a índole, conhece o caráter, conhece que eles são de fato e de verdade separados para essa obra, a gente não tem coragem de meter a mão no bolso e vir aqui, ó, pá! Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Se outros participam deste poder sobre vocês, quem dirá nós? Quem dirá nós? Todavia, nós não usamos deste poder e a gente não vê eles usando deste poder que eles têm aqui. É por isso que é mais nobre, que é mais humilde, para que não impeçamos o evangelho de Cristo. Então, irmãos, aqueles que pregam a palavra, que vivem do evangelho, que pregam o evangelho, eles têm que viver do evangelho. Eles têm que viver do alimento, eles têm que viver do que é colocado aqui no altar. Amém? Debaixo dessa palavra eu te convido a trazer seu dízimo, sua oferta.